Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês em mais um episódio do podcast Fé Efetiva, né? Nesse episódio estaremos trazendo uma mensagem maravilhosa, super edificante para a sua vida, para o seu coração. Que Deus possa iluminar a sua mente, né? Eu oro para que Deus traga sobre você conhecimento. Abra sua mente, que o Espírito de Deus, através da sua sabedoria e do conhecimento, venha esclarecer a sua mente para entender, para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falar com você de uma maneira extraordinária. Amém, queridos? E antes de tudo, eu peço que você, ao ouvir esta mensagem, assistir esse vídeo, se edificar com essa palavra, que você possa dar o seu like, que você possa também, né, repassar esse vídeo para outras pessoas, compartilhar, para que possam também ser abençoados. O intuito do nosso canal é edificar vidas, é levar a palavra de Deus de uma maneira prática, de uma maneira acessível, através da unção do Espírito Santo, para que todos recebam a graça de Deus, através do amor de Jesus revelado na sua palavra. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus. E essa é a missão de Jesus através da igreja e através do Espírito Santo. Amém? Então, falando assim, eu já antes de começar a ler a mensagem aqui, eu quero também falar do nosso patrocinador. Quero falar da JC Equipamentos e Representações. Meu amigo Teles Salles, ok? Gente, a JC Equipamentos está situada na Rua da República, aqui no centro de João Pessoa, próximo à Praça da Pedra. Trabalha com equipamentos para supermercado, panificadoras, lanchonete, restaurante, pizzaria, freezer, né? Balcão de frios, vitrines, tudo que você imaginar, forno para padaria, expositores de frio. A JC Equipamento trabalha com tudo isso para você, tá bom? Então, visite ou chame também o nosso no fone WhatsApp. Deixa eu citar aqui para você o fone WhatsApp da JC Equipamentos. 839-8106-6831, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Falando também aqui da Costumias e Comunicação Visual, placas, faixas, banners, letreiros, adesivos para a sua empresa. É o nosso parceiro aqui, a Costumias e Comunicação Visual, do meu amigo Maurício, no centro da cidade de João Pessoa, na rua Diogo Velho 272, no centro de João Pessoa, ali próximo ao Mercado Central, subindo ali antes da Cagepa, tá bom? Então já visita lá tudo que a sua empresa precisa em visual, né? em mídia visual, inclusive está com uma promoção incrível. Fly Banner para a sua empresa a partir de R$ 189 na Customize Comunicação Visual, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e façam bons negócios com os nossos parceiros, patrocinadores do podcast Fé Efetiva. Deus vai multiplicar a sua vida, a sua bênção, Deus vai multiplicar as suas finanças. Amém, queridos? Que Deus abençoe. O texto de hoje, nós vamos estar trazendo um texto aqui bem conhecido, para que possamos ouvir o que o Espírito Santo tem a falar para nós nesta noite, de uma maneira muito extraordinária. No livro de João, capítulo 14, do versículo 23 ao 27, nós vamos ler 4 versos da palavra de Deus. O Senhor Jesus falando, ele disse o seguinte: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos digo, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? A reflexão desta noite, desta palavra, quero falar sobre como efetivar uma fé para uma vida abundante. Fé para uma vida abundante. Jesus Cristo, ele afirmou claramente, eis que eu vim. Ele falou no texto do livro de João, aqui mais para frente um pouco, mais atrás um pouco, ele falou o seguinte: o ladrão veio matar, roubar e destruir, certo? Deixa o ladrão para lá, porque ele não consegue, na sua vida, nem roubar, nem matar, nem destruir. Por quê? Porque você está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que habita no esconderijo do Altíssimo e o inimigo não pode tocar. Amém, queridos? Então, fé para uma vida abundante. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante, uma vida em abundância em Jesus Cristo. E nós sabemos que tudo que nós recebemos da parte de Deus, tudo que vem de Deus para mim, para você, que vem para a nossa vida, para a nossa família, vem pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Porém, para recebermos e para alcançarmos, tudo é pela fé. Amém? Glória a Deus. Tudo é pela fé. Então, se tudo é pela fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então, pela fé, vamos então agradar a Deus e alcançar a vida abundante que Ele nos oferece, que Ele nos proporciona através da sua palavra. Esse texto é muito rico, esse texto é muito maravilhoso, edificante para a minha vida e para a sua vida de uma maneira muito especial. Existem algumas necessidades, que nós precisamos agir para ter uma fé e alcançar uma vida abundante. A primeira necessidade que o texto fala aqui, no versículo 23, respondeu Jesus, se alguém não me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, a primeira necessidade que precisamos ter é amar Jesus. Agora eu quero perguntar para você, existe coisa mais maravilhosa na vida do que alguém buscar amar a Jesus? O amor é a essência de Deus. O amor que eu tenho, o amor que você tem, o amor que eu tenho por mim, pela minha família, pela minha vida, pelo meu trabalho, por você, e que você tem pela sua família, pelos seus amigos, o amor que você tem pelo seu trabalho, pela dedicação da sua vida, tudo já é essência de Deus, vem da parte de Deus. Agora, amar a Jesus é um amor muito mais que especial. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro, independente de qualquer coisa. De eu amar a Ele, você amar a Ele, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Mas agora, Jesus quer compartilhar esse amor. Como Ele nos amou e Ele nos ensinou a amar, Ele agora também quer receber desse amor. E Ele quer que nós possamos amar, conhecê-lo e amar a Jesus. É maravilhoso. Amar a Jesus porque Ele já nos ama. Ele ama a mim, já ama você de uma maneira muito extraordinária e muito especial. E tudo que Ele tem para você é de graça, é pela graça. Amém, queridos? E para você alcançar é pela fé. E para você se encher de fé, ter uma fé efetiva, uma fé que traz resultados, uma fé que leva você realmente a mover montanhas, a mover o mundo, a mover sonhos. Essa fé, ela se é efetiva através da palavra de Deus. Então, busque amar Jesus. É o primeiro ponto, é a primeira necessidade que esse texto mostra, porque se alguém me ama, guardará a minha palavra. A segunda necessidade, guardar a palavra de Deus. Ou seja, armazenar o conhecimento da palavra. O que é guardar a palavra? É guardar o conhecimento da palavra. A palavra de Deus, a palavra, a Bíblia aqui, a palavra de Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Se alguém guarda a palavra, guarda Jesus. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um só. Olha que coisa linda, que revelação maravilhosa do reino de Deus. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um só. Jesus disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, ou seja, me guarda no seu coração, me guarda dentro, Que coisa linda, essa revelação
Jesus é a revelação de Deus, ou seja, é a reconciliação. Jesus Cristo, ele veio com o objetivo, com o propósito de reconciliação, reconciliar a humanidade com Deus. Os filhos de Deus que estavam afastados por falta de conhecimento, por falta de aproximação e por conta do pecado, da desobediência de Adão que nos atingiu, nós precisávamos de reconstituição, né, de sermos reconstituídos diante de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram, destituídos, afastados, separados foram da glória de Deus. Né? Mas aí então, através de Jesus Cristo, a Bíblia diz agora que todos receberam o direito de se aproximar, de se reconciliar com Deus, através de Jesus Cristo, da nova aliança, a aliança do sangue, a aliança da vida. Aleluias, glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo vem a dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? Porque Jesus venceu a morte, e todos que estão em Cristo também já venceu a morte, né? Eu venci a morte, glória a Deus, e você que está em Cristo Jesus venceu a morte, porque nós não morreremos mais, passaremos desta vida para outra vida. Entende agora, amados? O mistério lindo, maravilhoso, né? Eu não digo nem mistério, eu digo a revelação de Jesus Cristo, do reino de Deus. Coisa linda, maravilhosa, é se aproximar de Jesus. Ele tem coisas tremendas para a sua vida. Glória a Deus. Ele quer mudar tudo. Você que muitas vezes, né, vive uma vida depressiva, uma vida angustiada, uma vida sofrida, uma vida sem expectativa, uma vida sem edificação, muitas vezes até sem propósito e sem objetivo. Está faltando alguma coisa para você. Está faltando uma fé, e uma fé efetiva, uma fé na palavra, uma fé em Jesus, uma fé que move e remove todas as coisas. Então, guardar a palavra significa guardar Jesus, né? Glória a Deus. Então, o que é o que o texto diz? Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Quando guarda a palavra, aí diz assim, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, quem ama Jesus, ama a palavra, guarda a palavra, o Pai, o nosso Deus, passará a amar você, né? Como ele já ama você de uma maneira muito especial, mas Jesus está falando de relacionamento, de intimidade com ele, tá certo? De intimidade, de ouvir a sua voz, né? Ouvir a sua voz através de sonho, de revelação, ouvir a voz de Deus, né? Falando no seu espírito, falando também no seu coração e também falando no seu ouvido, ou falando através de alguma pessoa. Eu sei que da maneira que Deus falar, de diversas maneiras Deus fala, mas da maneira que ele falar, você entende quando se relaciona com ele, quando entende a palavra, quando busca a palavra, né? Quando busca o Senhor Jesus, quando procura amar. Ah, mas eu não sei como é que eu vou, como é que eu faço para me aproximar de Jesus? Através da oração, conversando com ele de uma maneira simples. Você conversa com seu amigo no trabalho, você conversa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, né? Com o seu marido, com a sua esposa, você não conversa? Então para no lugar e começa a conversar com Jesus, começa a conversar com o Espírito Santo, né? E aí ele vai realmente se revelar para você de uma maneira extraordinária. Ele é muito lindo, ele é glorioso. Amém, queridos? Então você já sabe, precisa amar a Jesus, se encher do amor de Deus. Aleluia, isso é glorioso. O amor de Deus nos constrange, né? Porque independente da gente o conhecer e amar, ele nos amou primeiro, de uma maneira super extraordinária, de uma maneira linda, de uma maneira poderosíssima, ele nos amou. Então, meu querido, meus amados amigos, ouvintes, pessoas que precisam, né? Estou falando para pessoas de todos os âmbitos. Eu quero que você, independente, né, de você ser um cristão ou não ser um cristão, ou você que precisa ouvir essa palavra, Jesus Cristo, ele quer mudar a sua história. Ele quer se aproximar de você, né? A Bíblia é bem clara quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então, o que Jesus quer? Relacionamento, intimidade. Ele quer mudar a história da sua vida, ele quer fazer você uma pessoa feliz. Tudo que Jesus veio fazer nessa terra foi reconciliar o que havia perdido, ele veio encontrar. O que havia morto, ele veio ressuscitar. Aleluias. E o que havia triste, ele veio alegrar. Então, tudo que ele quer é me ver feliz e ver você feliz. E tudo isso ele faz através da aliança com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Outra palavra que precisamos, outra atitude que precisamos, né? Eu preciso, você precisa. Olha só, você precisa conhecer o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai orientar. Olha o que diz o texto aqui, ó. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos digo estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aleluias! Que maravilha, né, queridos? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que você possa entender mais sobre esta palavra. Jesus está falando aqui que o Espírito Santo, né, nesse momento, nessa passagem, Jesus estava com os discípulos ainda, né? E ele disse, olha, quando eu sair, quando eu for embora, quando chegar o meu tempo, né? Ele estava explicando para os discípulos, vou ser preso, vou ser morto, vou entregar a minha vida por vós, vou ressuscitar o terceiro dia e vou voltar aos céus, vou voltar ao Pai. Mas o Espírito Santo, que o meu Pai vai enviar, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, ele vai continuar um relacionamento, o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, o Espírito do amor, da paz, da alegria, da felicidade, da saúde, né? Da riqueza financeira também, da riqueza de vida, da riqueza de glória, tudo que Jesus tem, a plenitude da sua glória. Aleluias. A plenitude da sua grandeza, a plenitude do céu, a plenitude do reino dos céus. Tudo isso está em Jesus Cristo e vai permanecer no Espírito Santo. Então, se relacionar com o Espírito Santo é o que é necessário. Ouvir sua voz, né? O Espírito Santo guiar, cuidar, orientar, proteger. Glória a Deus. Agora, nunca chame o Espírito Santo de uma coisa. Muitas vezes eu estou em algumas igrejas, eu escuto quando muitos irmãos, né, não têm o cuidado e o zelo de falar, de tratar a expressão do Espírito Santo. E muitas vezes assim, eu estava em um certo lugar e de repente eu recebi um livramento de Deus, uma coisa me falou assim, uma coisa me orientou assim, uma coisa me direcionou assim. Não, irmãos, não é uma coisa, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o seu orientador, né? Ele que lhe ensina, ele que lhe guarda, ele que lhe orienta em todas as coisas. Então, não chama o Espírito Santo de uma coisa, ele é o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, é lindo, né? Ouvir a sua voz, conversar com ele, e ele é uma pessoa que está contigo. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então o Espírito Santo tem essa função de estar conosco todos os dias. A outra necessidade que temos para ter uma fé é efetivar uma fé para uma vida abundante, é buscar a paz em Jesus. Aqui no versículo 27, ele diz, a minha paz eu vos dou. Ninguém consegue ter nada, né? Ou seja, ter uma vida abundante, desfrutar de riqueza, desfrutar de saúde, desfrutar de boa amizade, desfrutar de bom ambiente de trabalho, se não estiver paz. Então a paz é essencial, é fundamental. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Por que Jesus disse, a minha paz eu vos dou? Primeiro porque ele é o príncipe da paz.
né? É um dos seus nomes revelado no livro do profeta Isaías, na profecia do livro de Isaías. Jesus disse, eu sou o príncipe da paz. Então, como ele é o príncipe da paz, ele diz, a minha paz eu vos dou. Não a paz como o mundo dá, né? Uma paz atribulada, uma paz passageira, uma paz que não tem eficácia. Não, ele dá uma paz que você realmente descansa, que você desfruta de um ambiente de alegria, de gozo, de felicidade, de saúde. É a paz de Jesus. Quem tem paz, quem tem a paz de Jesus, se ainda passaram por aflições, porque no mundo tereis aflições, está escrito, né? No mundo tereis aflições. Então, ainda se você passar por momentos de aflições, né? Por momentos difíceis, alguns momentos acontecem, né? Mas a sua paz, que é o Espírito Santo, a paz que está em mim, que está em você, a paz interior, ela não se abate, ou seja, ela não deixa você se desequilibrar quando tem a consciência que está cheio da paz. Amém, querido? Então, é isso que precisamos, conquistar essa vida que Jesus trouxe para nós. Jesus veio e ele trouxe essa vida, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de saúde, de alegria. Por que eu digo uma vida de saúde? Porque Jesus Cristo, ele é o Deus que sara, né? A Bíblia diz, no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Glória a Deus, que você possa guardar essa palavra no seu coração, né? Para finalizar, eu quero que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa refletir o que Deus tem para a sua vida. Porque, falando aí de uma vida de saúde, a Bíblia diz que nós já fomos sarados, né? Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Então, eu quero deixar essa mensagem para a sua vida, para o seu coração. Medite nesse texto que eu falei aqui, possa ler, reler, certo? Procure amar a Jesus, o amor de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo falando, diz que ele nos amou de uma maneira extraordinária, em que nós ainda como sendo pecadores, pessoas consideradas rebeldes, sem conhecimento da sua palavra, ele nos amou primeiro. O Espírito Santo, ele revelou o seu amor e nos encheu do Espírito Santo através do seu amor. Então, queridos, que possamos observar nesta palavra para você ter uma fé efetiva e uma fé que lhe leva a uma vida abundante. Amar a Jesus, guardar a palavra dele, procurar conhecer o Espírito Santo e ter um bom relacionamento com ele. Aleluias, glória a Deus. E buscar essa paz que está em Jesus. Amém? Que Deus possa guardar o seu coração em paz, que você possa realmente se edificar para conquistar a vida que Deus tem para você, o que Jesus tem para você. Glória a Deus. Ele quer te entregar, ele tem muita coisa maravilhosa para a sua vida. Tudo pela graça. Tudo que Deus tem para você, em saúde, em bondade, em paz, em alegria, em prosperidade, em felicidade, em dons espirituais, em crescimento espiritual, em prosperidade espiritual, prosperidade familiar, prosperidade emocional, sentimental, em tudo que ele tem. Vida abundante é tudo isso. Vida abundante é tudo isso. Entendeu? Ele te dá pela graça. E você alcança pela fé. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa fortalecer o seu coração. Agradecer os nossos patrocinadores, a JC Equipamentos, do nosso amigo e irmão Teles Salles, na Rua da República, ok? E também da Costumias e Comunicação Visual, do meu amigo Maurício. Grande abraço, fica com Deus, edifica a sua vida na palavra de Deus, porque estamos vivendo períodos, estamos vivendo épocas muito difíceis, tempo turbulento, situações turbulentas, estamos vivendo uma crise política no nosso país, estamos vivendo uma crise de identidade, de relacionamentos, de pessoas,
e uma série de turbulências está acontecendo no nosso país. Mas, independente de tudo isso, Jesus, ele diz para mim e para você: a minha paz eu vos dou. E se nós temos a paz de Cristo, nós venceremos todas as coisas, porque o apóstolo Paulo já falou e já afirmou, e já disse: eis que a minha paz, eis que em tudo seremos mais do que vencedor. Amém, queridos? Mais que vencedor em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então nós venceremos. Vencemos pela fé. Nós só podemos vencer pela fé. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam antes de se ter. Amém? Então é a certeza. A fé é a certeza de ter aquilo que você ainda não possui, mas você vai passar a possuir. Isso é a fé. E pela fé, você ouve a palavra. Pela fé, você ama Jesus. Pela fé, você busca o Espírito Santo. Pela fé, você busca o conhecimento da palavra de Deus e encontra a sua vida abundante em Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Espírito Santo invada o seu coração, a sua casa, a sua família e abençoe toda a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor, eu abençoo a sua vida, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja alegria na sua vida e que você seja uma pessoa feliz para transbordar felicidade. Seja uma pessoa de paz para transbordar paz. Aonde você chegar, as pessoas possam se sentir bem perto de você e possam perceber que você é uma bênção, porque é uma promessa de Deus, que você seja uma bênção. Amém? Que Deus abençoe. Segue o nosso canal, divulga este vídeo, divulga esta palavra, para que outras pessoas busquem e sejam abençoados em Cristo Jesus, tá bom? O link vai estar aí para você divulgar, para você mandar para os seus grupos do WhatsApp. Agradeço muito, faça isso. Não por mim, mas por aquelas pessoas que vão estar ouvindo, né, que vão estar assistindo e vão estar sendo abençoadas. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará em vós. E o nome de Jesus será glorificado. Porque precisamos glorificar o nome do Senhor através da nossa vida, através das nossas palavras, através do nosso testemunho e através da nossa fé. Precisamos levar o nome de Jesus e o poder e a salvação em Cristo Jesus para milhares e milhares de pessoas que estão precisando durante esse tempo de turbulência no nosso Brasil e no mundo inteiro. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.